se o Espírito Santo nos der sabedoria, nós iremos quebrar alguns tabus desse texto, que está em João capítulo 15. João capítulo 15, eu já tive com o pastor Adalto e já conversamos a respeito desse texto, que é um texto que você tem Jesus. O que acontece na época do Senhor Jesus? Ele, como Deus Emanuel, para ele era muito fácil, porque além dele ter todo o espírito de sabedoria, ele tinha pleno conhecimento e clareza daquilo que ele falava. Era como se ele tivesse sentado ele sentava muito no pé do monte ou num lugar alto, que era de costume, né? Ele, como rabi, para muitos entende que ele era até rabã. O que é rabã? Rabã é um professor de rabi, é um professor. Na época de Jesus, ele era profissional em formar mestres. Então ele era mais que um mestre. Por exemplo, aquele homem chamado Gamaliel, que diz a palavra que o apóstolo Paulo foi criado em conhecimento aos pés de Gamaliel. Gamaliel, por exemplo, era um rabã, era um cara que estava acima dos mestres. Então, por exemplo, quando um escriba, um doutor da lei ia falar com um homem conceituado como Gamaliel, ele sabia que esse homem era um homem fora do comum, era um homem diferente. E Jesus não era só um homem, ele é Deus. Ele não era só um rabã, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que nos chama a atenção é que ele ensinava de uma forma tão clara, sem precisar de pergaminho, de Bíblia, da palavra nas mãos, que ele sentava assim no monte, e ele saía de um assunto e já entrava no outro. Então, para quem não tinha conhecimento do que ele estava falando, ficava perdido. Muitas vezes era necessário os discípulos dele falar: mestre, nós não entendemos o que o Senhor falou. O Senhor está falando por parábola, ou o Senhor está falando para nós abertamente? O Senhor está falando para a multidão, ou o Senhor está falando para nós? Então ele tinha uma facilidade, uma das facilidades que ele tinha era de falar, porque ele sabia o que estava falando. Diz o apóstolo João que ele era o verbo, então ele era a própria palavra. Só que ele não trazia nada que fosse difícil. Jesus pregava com uma clareza muito grande. Ele pregava contando história, que ele sabia que muitos da Galileia não era dotado em letras. Era mais fácil, por exemplo, dele olhar para uma figueira e, olhando para aquela figueira, trazer uma mensagem, que todo mundo entendesse a mensagem. Se eu chegar aqui falando palavras difíceis, provavelmente vocês vão falar: meu Deus, o que o pastor está falando que eu não entendi? Então esse texto aqui é um texto muito complicado, porque eu já vi pastores pregando e eles não dão a definição desse texto. Vamos lá, João 15. Como título e pano de fundo, a videira e os seus ramos. Como é um texto muito longo, um capítulo que tem 27 versículos, nós iremos trabalhar com ele 3 quartas-feiras. Tudo bem? Porque senão nós, até eu terminar de ler todo o capítulo, já vai dar 9h40, aí não dá para nós concluir nada. Amém? Vamos lá. João capítulo 15. Todos acharam? Amém. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo
o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Eu quero ficar só no versículo 7 hoje, porque quando sai do versículo 7 para o versículo 8, ele já entra no outro assunto, não é mais o mesmo. Amém? A primeira coisa que eu quero trazer nessa noite é que esse assunto que Jesus está abordando em João 15, lembramos que em João 14 ele começou a falar para que os discípulos não ficassem tristes, porque era necessário ele ir para o Pai. Na casa do Pai já tinha muitas moradas, mas era necessário ele ir, porque iria preparar mais moradas. Mas o objetivo dele era voltar e fazer morada dentro de nós, ele e o Pai, por intermédio do Espírito Santo. Quando chega no capítulo 15, ele faz uma declaração bombástica. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Aqui está o primeiro ponto dessa ministração. Por que Jesus falou que ele está afirmando que ele é a videira verdadeira? O que é uma videira? Um parreiral, uma plantação de uva, não é isso? Então, quando você olha para uma plantação de uva, a uva ela é a videira, a vide, ela é uma planta. Como que essas plantas se grudam nas paredes? Isso, ela é uma trepadeira. Então é necessário que, por ela ser uma trepadeira, ela tem que ter algo para se sustentar, para que ela possa frutificar. Se você jogar, por exemplo, um ramo de videira, o ramo de uma vide no chão para que ela produza, ela vai morrer. Ela tem que estar ligada com um pedaço de pau, com uma sebe, para que ela possa produzir. Se ela não tiver agarrada em algo, ela morre. Então Jesus está falando que o ramo sem ele, bem provável que não frutifique, ele morra. E ele está trazendo aqui, se nós estivermos nele, firmes com ele, nós iremos ser produtivos. Amém? Amém. Agora, que tipo de produção é essa? Esse texto aqui, ele não está falando de algo do céu nem do inferno. Vai ter várias passagens e vários versículos que ele está falando na questão de jogar fora, de queimar. Alguém vai pegar esse ramo, além de lançar fora, vai queimar. E as pessoas pegam esse texto e introduzem da seguinte forma: se Jesus está falando que vai queimar, então provavelmente está relacionado ao inferno. E esse texto está falando totalmente de uma produção neste mundo.
a esse texto, ele não fala de coisas do céu, nem fala de coisas do inferno. Mas vamos para o primeiro assunto. Por que que ele fala, eu sou a videira verdadeira? Se ele está falando que ele é a videira verdadeira, é porque com certeza existe uma videira falsa. Porque senão ele não iria afirmar que ele é a videira verdadeira. Com que argumento ele usaria essa palavra? Chegar para os judeus falando que ele é a videira verdadeira. Para entendermos isso, nós teremos que ir para Isaías capítulo 5. Vamos para lá. Isaías capítulo 5. Nós iremos ler Isaías capítulo 5 e depois iremos ler Salmo 80. Amém? Primeiro Isaías. Nós temos que entender, porque às vezes, irmãos, nós iremos prestar atenção em algumas coisas do Novo Testamento e você acha que Jesus estava falando algo em vão. Ou se não, por você ler o texto só na superfície, você não se aprofunda naquilo que ele fala. Teve muitas vezes que Jesus falou a respeito de inferno, mas para tudo ele tem um significado. Mas vamos para entender o que ele estava falando a respeito dessa alegação de que ele é a videira verdadeira. Inclusive tem até um ministério muito grande arrojado em São Paulo, com esse nome na denominação, videira verdadeira. Tem alguns amigos meus que frequentam essa igreja e diz que é uma igreja muito boa, viu? Muito boa, arrojada na palavra. Isso. Isaías capítulo 5, nós iremos ler até o versículo 7. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, quer dizer, uvas que não se podiam comer, uvas envenenadas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo a minha vinha. Tirarei a sua sebe. Eu já expliquei o que é sebe. O que é a sebe? Sebe é aquela cerca. A plantação de uvas está no meio, o parreiral. A sebe é aquela cerca que cerca a plantação. Geralmente ela é feita ou de outras raízes secas, ou ela é feita de arame, mas ela tem que cercar para que aquela plantação ela não passe para o lado de fora. Então a sebe é a sustentação da plantação de uvas. Amém? Amém. A sebe. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada.
mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor, só até aí. O que acontece? O povo da velha aliança, eles foram escolhidos, levantados por Deus. Deus pegou Moisés, quando chegou no Monte Agar, no Monte Sinai, no Monte Horebe, Deus deu para Moisés a responsabilidade dos 10 mandamentos. Na época, esses 10 mandamentos era a palavra de Deus, que era para reger o mundo todo. A responsabilidade de Israel era proclamar as boas novas do Evangelho. O que aconteceu? Em vez disso de trazer benefícios para a humanidade, inclusive para Israel, eles falharam, eles ficaram arrogantes, e em vez de fazer justiça pela palavra de Deus, eles usaram a palavra de Deus para inflamar os outros povos. Eles usaram a palavra de Deus para ganharem dinheiro. Eles usaram a palavra de Deus para sobrecarregar a própria nação de Israel. E aí vai o recado do Senhor: vocês eram a minha vinha, eu reguei vocês, eu plantei vocês no lugar de honra, no lugar bom, no lugar produtivo. O que vocês fizeram? Vocês pegaram a minha lei e tornaram ela infrutífera. Então vocês estão reprovados. Essa é a palavra dura. Então a videira que era para levar as boas novas do Evangelho era a nação de Israel. E eles fracassaram, com arrogância, trazendo leis novas, trazendo mandamento sobre mandamento. Para vocês terem ideia, só nos primeiros estatutos e princípios são mais de 600 criados através das próprias leis judaicas, coisas que nem tinham necessidade. Eles criaram, que era para sobrecarregar, para julgar o povo e para matar o povo. Então esse povo, eles foram condenados pelo próprio Deus. Deus falou: olha, pela arrogância de vocês, eu estou tirando vocês do nosso meio. Vocês não têm mais privilégio, vocês não fazem parte mais dos meus projetos. Para você ver o quão sério é quando a pessoa pega a palavra de Deus e faz da palavra de Deus um comércio. Isso foi o que Israel fez. Amém? Está fácil de entender? Então essa videira falsa, essa videira brava, que deu uvas venenosas, foi o próprio Israel. E você vê que Isaías está falando que eles foram plantados com muito carinho, irmãos. Eles foram plantados perto de uma torre. E essa torre é o próprio Deus. Deus colocou a sebe, é toda a proteção do papai. E o que Deus fez pela transgressão de Israel? Deus, ele tirou a sebe. E quando ele tirou a sebe, sabe quem que entrou na vinha para destruí-la? Vamos lá: Senaqueribe, Nabucodonosor e outros reis piores, como o próprio exército dos filisteus, os amorreus, os amalequitas. Deus permitiu. Sabe, irmão, tem coisas que é Deus que permite. Quando os pastores usam da palavra de Deus para matar pessoas, para arrancar dinheiro do povo de Deus, vocês pensam que eles não pagam por isso? Pagam, e pagam um preço muito alto. A responsabilidade que nós temos aqui de pregar o Evangelho é muito grande, irmãos.
Então, da mesma forma que Deus fez com Israel, pela transgressão, quebrando a lei, trazendo juízo sobre o povo de Deus, eu quero falar que da mesma forma, na nova aliança, se um homem que conhece a palavra de Deus, ele quis torcer a palavra de Deus para benefícios próprios, o próprio Deus o pune. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. É Ele que abençoa, é Ele que liberta. Olha o preço que Israel pagou. Aqui está falando que quando Deus tirou a sebe, eles ficaram sem proteção. O que protege, se vocês, depois vocês abrem no Google, ou se não no YouTube, você vai ver como que é uma plantação de uva. Geralmente ela tem uma proteção. Se tirar essa proteção, os interesseiros, as raposas vêm e olha, a raposa gosta de uma uva, irmão. Então isso é só como um pano de fundo. Eu ainda não comecei a pregação. Calma aí. Vamos para Salmo, capítulo 80. Capítulo 80, a partir do versículo 8, eu gostaria. Quem está com a Bíblia atualizada? A viva. A tradução viva. Esse microfone está ligado, pastor? Lê na tua para mim, por gentileza. A minha é na linguagem de hoje. Mas é na atualizada, né? É. Lê do Salmo capítulo 80. Lê por gentileza do versículo 8 até o versículo 15. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra e ela se espalhou por toda parte. Cobriu os montes com a sua sombra e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Até qual? Até o 15. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Amém, filhos? É muito clara. A clareza da palavra é muito simples. É só nós entendermos duas coisas. A versão de Isaías é um pouquinho diferente, mas a intenção é a mesma. É para falar de uma nação que o Senhor a escolheu e ela transgrediu todas as leis do Senhor. E por isso o Senhor permitiu que os animais, que os exércitos, que os inimigos perfurassem e penetrassem na nação de Israel. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, é porque além dele ter poder nas suas palavras, o projeto que ele veio fazer no mundo, o projeto foi concluído. Então, quando ele chega na cruz do Calvário e fala, Senhor, Pai, está consumado, é porque o projeto dele foi concluído. Ele é a videira verdadeira. A palavra dele tem poder. O que ele fala acontece. As coisas que ele falou quando ele estava aqui na terra, por onde ele passava havia milagres. O que ele falava, as pessoas se quebrantavam e se convertiam. Por quê? Porque aonde está a verdade, há quebrantamento e há clareza. Aonde está a verdade, há libertação. Aonde está a verdade, há reconstrução. Por que Jesus veio? Porque Israel falhou.
Amém? Deus já sabia disso? Lógico. Lógico que ele sabia. Lógico que ele sabia que Israel iria fracassar. Todo homem é volúvel. Você quer ver uma coisa? Deixa um homem por 10 anos no mesmo poder, para vocês verem o que acontece. Geralmente ele vai se corromper, ou pelo orgulho, ou por valores. Mas vamos lá para João. Entenderam por que ele é a videira verdadeira? Ficou fácil, Zuleika, entender? Vamos para João. Quantos sabiam? Levante a mão, por gentileza. Pastor Adalto, só o pastor? Porque para ele alegar que ele é a videira verdadeira, ele estava falando de uma outra videira. Isso é normal. Se eu falar, olha, eu sou o verdadeiro Alexandre, alguns já me falam, não, mas tem vários Alexandre, mas só eu sou Helenildo. Ah, mas tem outros Helenildo, mas não tem Helenildo Alexandre da Silva. Então eu sou o verdadeiro. Por quê? Porque nós temos que ter um argumento. E diz que contra prova, contra fatos, não há argumento. E qual que é o fato dele ser verdadeiro, pastor? Por que ele alega que ele é a videira verdadeira? Por causa dos acontecimentos. Ele não só falava, mas aquilo que ele falava tinha peso. Aquilo que ele falava acontecia. Por exemplo, Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Saiu. Diz os próprios discípulos e fariseus: olha, aquilo que esse homem prega é diferente dos outros, porque ele prega como se tivesse autoridade. Amém? Vamos lá. Aí ele começa com um assunto aqui bem complicado. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que fruto é esse? Isso, são pessoas. Quando ele está falando aqui de fruto, ele está falando de vidas. E você só pode gerar vidas se você estiver limpo. Se você estiver limpo, e quem pode limpar o homem a não ser a palavra de Deus? Nada. Mas quando a palavra de Deus ela penetra no coração do homem, ela limpa o coração do homem. E se nós somos os ramos nele, e ele mesmo nos limpou para que gerássemos outros frutos, eu quero trazer aqui uma novidade para vocês. Se nós não estamos ganhando vidas, a culpa não é da videira, a culpa é nossa. Alguma coisa está acontecendo. Ou nós estamos em descrédito, ou nós estamos incrédulos. Porque quando você abrir a tua boca para falar de Jesus, lembre-se que não é você que tem condições de converter o coração de uma pessoa, mas aquilo que sai da tua boca, o Espírito Santo vai tocar nas pessoas. Aleluia. Amém. Quando você for orar por alguém, irmão, não deixa a incredulidade entrar no teu coração. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Você é um ramo. Você está ligado nele. E se você for limpo pela palavra, você vai produzir naturalmente. O que acontece? Quando o ramo está ligado na videira, ele produz naturalmente. Para vocês terem um entendimento, em Israel mesmo, teve uma época que o cacho de uva que saía de uma parreira, de um parreiral, tinha que ser dois homens para pegar esse cacho de uva. Então imagina só o tamanho de um cacho de uva desse. Na verdade, se é dois homens, tinha que ser mais ou menos desse tamanho, e pelo menos de 40 a 60 quilos.
Imagina que coisa mais linda, um cacho de uva que dois homens tinham que pegar para levantar e levá-lo para outro lugar. Eu quero falar para você, querido, que está aqui nessa noite. Você é muito mais do que um cacho de uva. Você é alguém que o Espírito Santo limpou para que venha produzir dentro de um mundo que está em pecado, à beira da própria morte espiritual, de um mundo que está caminhando a passos largos para a perdição. Então nessa noite saia daqui com essa consciência. Se você está ligado com Cristo, você irá produzir em nome de Jesus. Amém. E sabe por que muitas vezes nós não produzimos? É porque os nossos pensamentos têm sido diferentes. Nós temos nos preocupado mais com as coisas deste mundo. Quando eu falo coisas desse mundo, são as nossas preocupações diárias. São as nossas preocupações diárias. Eu quero falar que Deus te escolheu para um grande propósito de salvação de almas. Você é o ramo, você produz. Aleluia. E você produz para a glória de Deus. Aleluia. Então, querido, e olha que coisa linda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Você está limpo. Olha, irmão, não há mais condenação, não há mais maldição, não há mais culpa pelo pecado. Então você está limpinho. Se nós não estamos produzindo, não é por causa da palavra. Nós temos que rever esse conceito. Porque se nós somos limpos pelo Senhor, alguma coisa está interferindo para que nós não venhamos frutificar. Porque é necessário que quando você abraçar outros ramos que estão distantes da palavra, essa outra pessoa será limpa também. E a única forma de crescer, nós temos que abrir os nossos lábios e falar dessa videira verdadeira. Falar que essa videira que salva. Falar que essa videira que cura. Falar que essa videira que liberta. Então, querido, aqui vai um conforto para nós nessa noite. Às vezes nós chamamos as pessoas para a igreja. Esse é o problema. Nós convidamos. E não falamos dessa videira. Irmão, quando você começar a falar dessa videira, as pessoas vão ficar apaixonadas, vão querer saber que videira é essa. Aí você vai falar, sabe essa videira? Essa videira me limpou quando eu estava sujo, quando eu estava imundo, quando eu estava em pecado. E hoje meu coração é livre, hoje a minha mente é purificada, hoje eu sou abençoado, hoje o meu lar é abençoado. Sabe por quê? Amém. Não é por mim, mas é por causa da videira que me limpou. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos ligados nessa videira. Então nós somos limpos pela palavra, queridos. Aleluia. Sabe, irmão, nunca passe pela sua mente se houver algum problema na sua família, problema de enfermidade, problema de percas na questão financeira, ou alguma coisa acontecer no decorrer da sua vida, ou na sua semana, ou no ano, você não venha levantar um pensamento falando, meu Deus, essas coisas estão acontecendo porque algum problema eu tenho. Eu quero falar que você não tem nenhum problema. Eu quero falar nessa noite que Cristo já te limpou pelo poder da sua santa e poderosa palavra. Glória a Deus, amém. Amém? Glórias a Deus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aí aqui vai uma advertência para aqueles irmãos desigrejados que alegam que está com Cristo. Tem um monte falando isso. Ah, não, pastor, não precisa ir para a igreja, não. É o seguinte, olha, eu leio a palavra em casa, faço as minhas orações. Está assim, de pessoas falando. Irmão, cá para nós, a pessoa que não está em Cristo, não está em comunhão com o Espírito Santo, não está ligado com o corpo de Cristo, ela está em Cristo? Não. O texto está falando aqui. É necessário que eu esteja, permanecer em mim.
e eu permanecerei em vós. Então, observa bem quando as pessoas vierem com esse assunto, começa a mapear a vida dela. Não fala nada não. Começa a mapear as atitudes dela. Vê se realmente ela ainda está ligada com Cristo. Ela pode até falar que está ligada com Cristo, mas as atitudes dela irão provar que ela está muito desligada de Cristo. Porque não tem como você produzir fora da parreira, irmão. Não tem como você produzir, nós sendo ramos, não tem como produzir se não estiver ligado com a videira. Não tem como. Ah, pastor, mas eu fico em casa, sabe? Eu oro, eu vejo as pregações na televisão. Aí você faz uma pergunta para ele: quantas pessoas você tem reunido na sua casa durante a semana? Não precisa ser no espaço de culto não, já que você falou que não tem necessidade. Mas quantas vezes por semana, meu irmão, você tem se reunido para falar de Jesus dentro da tua casa? Espera a resposta dele. Espera a resposta. Irmão, se você não estiver ligado com Cristo, você produz. Se você não estiver ligado com Cristo, você não produz, acabou. Morreu o assunto. Então é balela. É balela. Esse negócio de falar, olha, eu estou com Cristo, hein? Ah, eu não estou indo na igreja, pastor, você precisa de ver. Faço umas orações aqui em casa, ora até em línguas estranhas. Irmão, é conversa. É conversa. Essa pessoa está distante de Cristo há muitos anos. Agora lembre-se que o texto que eu estou falando aqui não está envolvido salvação nem perdição. Aqui está a prova de que aqueles que estão ligados com Cristo, eles produzem. Tem um colega nosso, que vocês conhecem muito bem, que é o Bispo Divaldo. Ele falava assim, nas suas pregações, tem coisas que ele fala, que eu guardo até hoje. Ele falava que o salvo dá fruto de sal. Eu não posso atribuir isso a mim. Era ele que falava. Mas ele falava com razão. O salvo, irmão, ele produz. Aquele que foi limpo, ele é produtivo. Ele cresce. E ele não cresce porque ele está forçado a crescer, mas é porque esse amor penetra no coração dele e é tão transbordante que ele quer transferir para aqueles que não têm. É necessário. Se você está em Cristo, você produz. Se você não está em Cristo, você não se torna improdutivo. E sabe o que acontece no texto que está falando aqui? Que você vai ser igualzinho aos outros de fora. As pessoas vão passar por você, nem irão te notar, ao ponto de elas olharem para você e falar: olha, isso aqui é improdutivo. Irmão, você está no meio de uma festa, você é igualzinho aos outros. Não dá para saber se você é de Cristo ou não. As suas atitudes são as mesmas dos de fora. Quantos estão entendendo? Amém. Vamos lá. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem começou a obra em nós? Foi nós que começamos a obra em Deus, ou Ele começou a obra em nós? Ele começou a obra em nós. Então tudo provém dele. Se Ele nos limpou, tenha certeza que nessa noite o Espírito Santo, Ele está te dando autoridade como aquele que produz, ao ponto de quando você falar de Jesus, a pessoa ter desejo de Jesus. Amém? Amém. Outra coisa, quem está em Cristo, diz a palavra cristão, irmãos, quer dizer pequenos cristos, representantes de Cristo. Então, se eu sou representante de Cristo, eu vou fazer as mesmas coisas que ele fazia.
Então, quando eu vejo uma pessoa que toma atitudes que Cristo não faz, eu fico um pouquinho preocupado. Ela pode até alegar que é um cristão, mas se as atitudes dele não for condizentes com o texto, aí nós podemos até trazer, chamar essa pessoa e tentar ajudar, porque o caminho dela está sendo um caminho improdutivo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo. Quando ele está falando aqui lançado fora, não é que ele vai lançar alguém no inferno. Quando você não tem interesse nas coisas de Deus, quando você não está plantado e enlaçado no Senhor, Ele também não vai fazer questão nenhuma de que você faça parte dos planos dele. Nenhuma. Então não é só falar que é de Cristo. Nós temos que produzir para Cristo. Esse foi o único objetivo da cruz do Calvário. Esse foi o único objetivo dele ter derramado o seu sangue. Foi para que através dos 12, parecia pouco, não parecia? Foram 12 apóstolos. Mas aqueles 12 apóstolos se tornaram, formaram vários discípulos. E discípulos foram formando discípulos. E hoje a igreja de Cristo na terra é muito gigante. Sabe por quê? Porque um dia eu ouvi alguém falar de Cristo. Aleluia. Eu ouvi alguém falar de Cristo. Glória a Deus. Então saia daqui nessa noite para falar de Jesus. Não fale do ministério. O ministério pedra angular fica em último plano. Fica em último plano. Cristo é o primeiro plano. Glória a Deus, amém. Jesus é o primeiro plano. Fale de Jesus. Nós falamos mais de futebol do que de Jesus. Nós falamos mais do nosso ministério do que Jesus. Nós jogamos muita conversa fora. E às vezes nós perdemos tempo e perdemos oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Lembrando que quando você falar, irmão, fique tranquilo. Lembre-se que você é o ramo, mas quem está ligado em você é muito mais poderoso do que você. E é através dele que as vidas se achegarão. Glória a Deus, amém. Amém? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O que acontece isso? Quando você pega algo que você joga fora, essa coisa tem utilidade ou não? É isso que Cristo está falando. É isso que Jesus está falando. Sabe, você se torna uma pessoa, no meio de multidões, você é mais um. E a palavra igreja quer dizer eclésia. É aqueles que foram tirados para fora. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você foi escolhido por Deus para dar frutos. E essa é a igreja de Cristo na terra. Nós não podemos dormir. Nós não podemos perder tempo com... O tempo está passando muito rápido. São milhões de pessoas indo para o inferno. São pessoas se perdendo. Nós estamos numa época que as pessoas estão tendo facilidade de tirar a sua própria vida. Sabe por que elas estão fazendo isso? Porque elas não tiveram ainda um encontro com a videira. Irmão, nós somos ramos. Dentro da nossa casa, muitas vezes, nossa família, nossos parentes, nós vamos conversar no domingo, nós falamos de tanta coisa, mas não falamos de Cristo. Irmão, fale de Cristo, porque quem vai converter o coração do homem não é você, mas você é o ramo, você é responsável, eu sou responsável. Pregar o Evangelho, irmão. E nós não podemos perder tempo, porque o mundo está aí, o maligno está aí fora destruindo as pessoas. Na cachaça,
na mentira, no adultério, nas drogas. As pessoas estão morrendo e nós estamos sendo omissos. Apenas estamos vindo para a igreja. Irmão, nós somos ramos de uma videira verdadeira. Que aquilo que essa videira fala, essa videira chamada Jesus Cristo, acontece. Quando você for orar, não importa, não precisa chamar o pastor Alexandre. Quando alguém tiver necessidade de oração, vá e ore, porque através da tua vida, Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Aqui é um trocadilho muito grande, irmãos. As pessoas usam esse texto, olha que contradição grande. As pessoas usam esse texto para falar que se nós estivermos em Cristo, nós podemos pedir o que quiser e as coisas irão acontecer. Então, com certeza, tem muita gente frustrada, irmão. Tem muita gente frustrada, principalmente com esse versículo, por não entender a interpretação do texto, por não entender. E daí, o problema não é com a palavra e nem com Deus. O problema está em quem está ministrando e não está sabendo explicar. Olha o trocadilho aqui, observe. Observe. E nós já estamos terminando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a palavra de Deus, quando eu permaneço nele, e as minhas palavras permanecem, e as palavras dele permanecem em mim, então já não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Então eu não pedirei mais para o meu bel prazer. Eu pedirei para que ele faça a obra dele em mim. É isso que o texto está falando. O texto está falando as mesmas palavras que o apóstolo Paulo falou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se as palavras de Cristo permanecerem em mim, eu vou pedir coisas que vêm dele. A prioridade é ele. A prioridade não sou eu. Porque senão ou Deus seria muito irresponsável, ou o texto é mentiroso. Porque o pessoal está pedindo muitas coisas e elas não estão acontecendo. E não é que essas pessoas não estão na igreja, irmão. Essas pessoas estão na igreja. Só que a interpretação do texto está errada. Então vamos lá. Se eu estou em Cristo e as palavras deles estão em mim, então eu vou pedir coisas conforme a vontade dele. Ou vocês estão entendendo? Então, primeiro, se a palavra dele está em mim, eu vou pedir coisas baseadas naquilo que ele vai fazer por mim. Então, quando eu faço essas coisas, vai acontecer, por exemplo, uma delas: Senhor, não tenho força para perdoar. Ele vai te dar força. Senhor, eu não tenho autoridade ainda para orar pelo meu irmão. Ele vai te dar autoridade. Senhor, eu quero fruto do Espírito Santo em mim. Ele vai te dar. Senhor, eu quero ganhar muitas almas para o teu reino. Ele vai conceder. Por quê? Porque a vontade dele permanece em você. Se coloca de pé, filhos. Aí o pastor prega e fala assim: irmãos, olha, pode pedir. E você pede. E as coisas não acontecem. Por que não acontece? Porque, irmão, a instrução do texto aqui está falando de frutificação para o reino. Aqui não está falando de nada material. Aqui não está falando de bênçãos materiais. Aqui está falando que quando eu estou nele e as palavras dele estão em mim, já não sou mais eu, mas Cristo vive
vive em mim. Aleluia. Glória a E Deus. se Cristo vive em mim, eu vou ser produtivo para o reino. Oh, Pai, faz uma orada aí. Pai, eu não tenho poder ainda de perdoar, Pai. Ele te concede isso. Sabe por quê? Porque as palavras dele estão dentro de você. Ele te concede isso. Não que ele não vai conceder as outras coisas, mas o texto não está falando isso. Eu já vi pastores pregando isso. E muita gente se frustrando dentro da igreja. Olha o trocadilho aqui. Você está em mim e as minhas palavras estão em você. Então, quando as palavras de Cristo estão em mim, os meus pedidos são diferentes. Eu não peço mais para o meu bel prazer, mas eu peço para que Ele faça a obra dele em mim. Vamos orar? Eterno e amado Deus, sabe, Senhor, nós queremos te pedir perdão por muitas vezes não entender a Tua palavra, mas muito obrigado porque nessa noite, Espírito Santo, o Senhor abriu as comportas dos céus e derramou sobre nós entendimento pelo poder que há na Tua palavra. E a partir de hoje, meu Deus, pelo poder e pela autoridade de Jesus, eu quero ministrar sobre a Tua igreja toda a autoridade de Cristo. Amém. Eu quero profetizar, meu Deus, que como ramos e o Senhor, que é a nossa videira verdadeira, nós cresceremos, Senhor, não para a nossa glória, mas porque, meu Deus, o Teu Evangelho tem que ser proclamado, o Teu Evangelho tem que ser anunciado. E eu tenho certeza, meu Deus, que muitas vidas, através das nossas vidas, serão alcançadas, serão libertas, serão restituídas, serão salvas. Oh, Senhor, derrama sobre nós dessa unção, Senhor, desse entendimento poderoso. Sabe, Senhor, que nós não venhamos jamais ser uvas bravas, uvas venenosas. Oh, meu Deus, que os nossos lábios não seja para ferir as pessoas, para maldizer, para murmurar, mas que quando nós estivermos falando, Pai, fala por nós, ao ponto, meu Deus, de pessoas serem convertidas, pessoas serem salvas, pessoas serem quebrantadas. Oh, meu Deus, forma em nós discípulos apaixonados pelo Teu Evangelho, apaixonados pela Tua obra, porque um dia, Senhor, essa oliveira foi até o Calvário, foi até o Gólgota, e ali se derramou, se despejou pela humanidade, Senhor. E não fez acepção de pessoas. Oh, meu Deus, que a Tua palavra que já nos limpou, venha nos capacitar, para que venhamos se tornar frutíferos para o Teu reino. Adore esse Deus maravilhoso. Podeis assentar, filho.